Bom dia, paz seja convosco, bem-vindos de volta ao meu canal, o canal da Zilda Mendes. Estou mais um dia aqui para contar como é que está sendo o meu dia andando com Deus, vivendo com Deus. Gente, essa luz aqui apagou, mas tá tudo bem, eu não vou nem mexer nela, que senão vai atrasar e eu vou gravar antes de começar a trabalhar. Então eu quero honrar o meu Deus antes de qualquer coisa. Hoje é um sábado. Então a gente vai para a igreja de segunda a sexta para buscar o Senhor nas madrugadas, mas no sábado a gente não vai, né? Porque como não sou só eu, né? São mais irmãs, então eu que abro, né? E eu que também que coloco as, né? Falei, gente, vamos fazer só de segunda a sexta, porque as outras irmãs são casadas e tudo mais. Então a única que não é casada assim sou eu. E acabo que eu sei que elas têm compromisso, quer ficar um pouco mais na cama e tudo mais. Então, tá tudo bem. E também, assim, de segunda a sexta é como eu fazia quando eu aceitei Jesus, né? Lá em 1997 foi quando eu aceitei Jesus. Então, eu todos os dias eu quero trazer aqui para vocês como é uma vida com o Senhor, como é uma vida com Deus. Por que que nós temos que estar com o Senhor? Ainda mais esse tempo de hoje, né, de 2024, nós temos que estar todos os dias buscando a presença do Senhor. Gente, todos os dias eu ouço absurdos na televisão, eu ouço, as pessoas até me mandam, né? Ah, Zilda, olha isso aqui e tal. Então, é um absurdo, né? É uma situação assim que parece que só tá caindo, assim, só tá declinando, assim, né? Então, é muito frustrante esse mundo nosso. Não sei o que vai acontecer. Eu acredito que Deus está permitindo tudo isso acontecer para para Ele fazer algo, para Ele agir no tempo certo, para Ele fazer as coisas que Ele precisa estar fazendo. Então eu acredito sim que Deus ele vai se levantar, ele vai fazer algo. Porque, gente, ontem eu recebi um vídeo, né? E teve umas luzes assim. Eu também não gosto de ficar falando, né? Só se a pessoa falar indica, eu indico. Mas um videozinho que as luzes estavam tipo descendo na terra, né? E eu falei, nossa, e esse sobre essas luzes que apareceu ontem, eu até falei no vídeo de ontem que as pessoas estão fazendo isso para quando Jesus vier e levar o povo dele, ter uma explicação. Ah, não, mas a gente já falou que os ETs estavam vindo para a Terra, então foram eles que levaram os seres humanos, né? E aquelas mães que estavam grávidas, como é que eles vão levar, né? Porque as mães que vão estar grávidas no momento do arrebatamento, que elas não aceitaram Jesus, os filhos delas vão embora. Não vão ficar aqui, não. Sabiam disso? Certo. Se você sabia, se você não sabia, escreve aqui, deixa seus comentários aqui embaixo, me ajuda nesse vídeo aqui no YouTube, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que possa estar encaminhando para outras pessoas, que mais pessoas possam estar assistindo, ouvindo o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então, se você não deu o seu like, dê o seu joinha agora, que já me ajuda bastante. Meu canal aqui da Zilda Mendes é muito novo e eu quero alcançar o mundo com esse canal. Eu quero assim que as pessoas ouçam o que Deus fez na minha vida e que também possa estar fazendo na sua vida. O que eu quero aqui, gente, é passar para vocês como é a vida com Deus.
como é estar na direção do Senhor todos os dias. Eu vou ver se essa luz aqui liga. Ó, ela ligou. Vamos ver até que horas que ela vai ficar ligada. Eu quero ler aqui em Juízes 6. Juízes 6, 12. Que fala assim, ó. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão, tá? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Né? Ele perguntando para o Senhor. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falando para Gideão, né? Aqui no 15, olha que interessante. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. É só até aqui que eu quero ler. Então, o que acontece? Às vezes, Deus nos dá algo para fazer. Deus fala assim: olha, vai lá e faz isso. Deus já falou isso para mim. Vai lá e fala isso. E a gente faz o quê? Ah, mas eu sou mais pobre. Talvez a gente até se vitimiza, né? Ah, eu sou mais pobre. Eu sou o pior lá da minha casa. E, meus irmãos, às vezes Deus tem tantas bênçãos para nos entregar, tantas maravilhas para nos dar, sabe? Ele quer te usar. Meus irmãos, eu vou falar para vocês. Quando eu era mais nova, eu era muito custosa, muito mesmo, assim. Eu falava absurdo pro meu pai, né? A minha mãe eu não falava, não. Mas eu era muito, muito, muito assim. Eu era muito rebelde. Assim, a gente tinha muito medo dos meus pais, muito mesmo. Irmãos, quando eu era pequena, eu era muito custosa. Então, todos os dias, meus pais, meu pai, minha mãe, né? Minha mãe me batia todos os dias. Mas eu não guardava isso no meu coração, não. Mas o meu pai, ele falava coisas tão horrorosas pra gente, porque nós somos 7 filhos. Então, meu pai falava, assim, coisas horrendas. Né? Que um pai não é benção falar para os filhos, mas meu pai falava por falta de sabedoria. Talvez ele foi o que ele recebeu, a gente dá aquilo que a gente recebe, né? Eu falo sempre isso, a gente dá aquilo que a gente recebe, né? E aí você vai crescendo, parece que vai aumentando aquela situação. E então, quando eu fiquei assim, quando eu fiquei mais velha, 18, 19 anos, eu saí de casa. E depois eu mudei para Goiânia. Então a gente é de Jussara, Goiás, que é 230 quilômetros de Goiânia. Depois eu mudei para Goiânia. E então eu era muito rebelde, muito mesmo. Então eu era considerada, né, como se diz, a ovelha negra. Era realmente isso, a ovelha negra. Então quando o Senhor, quando a minha mãe foi para a igreja, minha mãe chamava todos os filhos. E acredito eu que minha mãe orava muito por mim, sabe? Então, dos 7 filhos do meu, né, lá, 7 irmãos que somos, eu fui a primeira a aceitar Jesus. E então, quando eu aceitei Jesus, que eu voltei para Jussara, né, eu já falei que eu ia pular de um prédio e tudo mais.
E então, quando eu aceitei o Senhor, eu voltei para Jussara. Quando eu cheguei lá em Jussara, que eu falei, mamãe, agora eu sou crente. A minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é 1 ano só mais velha que eu. Então, ela falou para mim assim: se você aceitou Jesus, eu vou aceitar ele também. Tipo assim, você, entendeu? Tipo assim, ninguém dava nada por mim, porque eu era a ovelha negra, eu era custosa. Mas assim, eu sempre trabalhei. Sempre, 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 sempre. Eu trabalhei. Gente, quando eu era criança, bem criança mesmo, bem. Eu não lembro, talvez uns 7 anos. E a gente vendia alface. E alface, couve, eu lembro disso. A gente colocava uma bacinha na bacinha assim e saía de porta em porta assim vendendo verdura, né? É isso. Então eu lembro que a gente fazia isso e depois eu desde pequeno assim, aí eu fui varrer o quintal de uma mulher, eu varria todos os dias o quintal dela. Depois a minha mãe me colocou num. Não, aí eu fui trabalhar de babá. Eu era bem criança, gente. Eu era tão terrível, que eu cuidava de 2 menininhas e a mãe delas falava: Olha, Zilda, eu amava chupar limão, gente, eu amava essas coisas. E as menininhas né, tomavam mamadeira, né? De manhã, a mãe dela era professora e saía e falava: Zilda, deixava a mamadeira das meninas aqui, prontinho, a hora que elas acordarem, você dá a mamadeira pra elas. Eu, tá bom. Aí ela falava: Ó, Zilda, não vai dar limão pras meninas, não vai fazer isso. Eu, tá bom, menina. Oxi, eu não lembro quantos anos que tinha, não, mas criança ama chupar limão. E aí, a hora que elas acordavam, aí eu dava mamadeira pra elas, depois eu ia chupar limão e dava limão pra elas, que tal? E graças a Deus que Deus guardava. Então, assim, gente, eu era daquela criança assim, não pode fazer isso, aí que eu fazia mesmo. Então eu era uma bênção, sabe? Assim, graças a Deus que o Senhor me libertou dessa situação terrível, né? Que, que eu fazia antes, né? Então eu falo que Deus sempre me guardou, sempre. Então eu sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas, sempre conquistei minhas coisas. E, e é isso. E como você se vê hoje? Você se vê o menor da casa dos seus pais? Você se vê numa situação assim: eu sou o mais pobre, eu não tenho condições de comprar uma roupa para o Natal, né? Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que não importa a situação que você esteja, não importa como você se vê, tá? Talvez você se vê: eu sou menor, eu não tenho condições disso, não tenho condições daquilo. Não pensa que a sua situação depende do estado que você esteja. Olha, sempre você clama pelo Senhor. Fala: Senhor, vem na minha casa. Esteja aqui comigo. Esteja aqui na minha casa fazendo a tua vontade. Gente, nós somos tão importante para o Senhor, que o Senhor falou assim: olha, o seu corpo será morada do Espírito Santo. Por quê? Porque somos preciosos para o Senhor. Porque somos especiais para o Senhor. Porque o Senhor não quer te ver te vitimando. Quando você fala: coitadinho de mim. Não! Você está passando por uma situação ruim? Ontem mesmo eu estava aqui, gente. Ontem eu estava tão com o corpo ruim. E você sabia que quando você adoece, quando você vem uma enfermidade, é um espírito que entra em você e põe enfermidade em você? Pois é. Aí é só você expulsar. Jejuma, ora e expulsa. Né? Porque tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, eu acredito que esses de enfermidade, eu acredito que esses são, né, alguns pode ser que saia com jejum e oração. Talvez outros só com orações, mas é assim. Então, o que acontece, gente? Vamos todos os dias buscar o Senhor. O seu sucesso não depende de ninguém, depende só do Senhor.
O Senhor falou assim: ó, você é tão importante que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha que maravilha isso. Gente, tem coisa melhor do que você saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo de Deus. Olha que riqueza. Olha que maravilha que Deus nos deu. Então, por eu ser a ovelha negra da casa dos meus pais, o Senhor foi lá e falou assim: bom, como tem 3 mais velho, 3 mais novo do que então eu vou. Eu vou. é, Gente, é porque tem alguém aqui me ligando. Eu vou arrecadar essa pessoa, eu vou resgatar essa pessoa. Amém? Eu quero dizer para vocês assim que eu quero orar para você agora, nesse momento. Eu vou finalizar. Então, que o Senhor possa entrar na sua casa nesse momento, que o Senhor possa entrar na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Falei que tinha chegado, gente.